Você sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Eu já te antecipo que não é Dubai nem o Catar. É este lugar aqui, é o cemitério. Porque aqui no cemitério estão enterrados os sonhos, as oportunidades e os objetivos de vida de muitas pessoas. Sonhos que nunca viram a luz do dia, que nunca saíram do papel. E você sabe um dos principais motivos do porquê isso acontece? Preocupação com a opinião dos outros, medo do julgamento, medo de não dar certo, medo de perder dinheiro, medo de perder tempo, sensação de impotência, eu não consigo. E tudo isso é reflexo de dois grandes vilões que têm ganhado muita força na nossa era, que é a ansiedade e a baixa autoestima. Eu não conheço o seu nome, eu não conheço a sua história, mas eu sei que você tem sonhos, que você tem objetivos de vida, que você quer vencer na vida, que você quer ajudar a sua família, você quer ajudar talvez os seus filhos, se você tiver, os seus pais já idosos, mas que você vem aí procrastinando os seus sonhos há muito tempo, sendo sabotado por esses vilões da ansiedade, da baixa autoestima, que tem mantido os teus sonhos escondidos e guardados e que se você não tomar cuidado, você acabará sendo enterrado aqui juntamente com eles. Eu queria aqui então te dizer três coisas fundamentais para que você possa levar para a sua vida a partir de hoje. Número 1. Em 2013 a Paramount lançou um filme chamado Guerra Mundial Z. E nesse filme eles estão fugindo ali de um ataque zumbi e numa determinada cena eles estão num apartamento e um dos moradores diz o seguinte: a gente precisa ficar aqui para sobreviver, vamos ficar aqui escondidos. E aí o protagonista, interpretado pelo Brad Pitt, ele fala o seguinte: em toda a minha experiência como fuzileiro, eu percebi uma coisa: ficar parado você leva a pior. Vida é movimento. Para a gente sobreviver, a gente precisa sair daqui. Você já percebeu que em quase todos os filmes de zumbis, que está tendo algum ataque, alguma coisa assim, aquele grupinho que permanece parado, escondido, acaba levando a pior? Mas isso não acontece só na ficção. Na vida real também é da mesma forma. Sempre que nós vivemos parados na estagnação, a gente pode acabar atrofiando fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Mas parado em que, Xavier? Nas mesmas rotinas, nos mesmos hábitos, nos mesmos ambientes, com as mesmas relações problemáticas. Então, às vezes, a gente tem medo de mudar, tem medo de fazer um movimento, mas não tenha medo. Faça um movimento porque é esse movimento que é o primeiro passo para você começar uma nova caminhada em direção aos seus objetivos. Mas por que, que é tão difícil? Por que, que é tão difícil a gente, às vezes, querer sair de onde a gente está? Porque a gente não quer correr riscos. Charlie Chaplin ele dizia o seguinte: a vida não tem ensaios. E desde cedo a gente aprende isso. A vida não tem ensaios. A gente só tem uma. Se você escolher de qualquer jeito, se você ficar fazendo as coisas de qualquer jeito, se você vacilar, já era. A segurança é uma das nossas necessidades básicas, dizia o psicólogo Abraham Maslow. Só que às vezes a gente é tão cauteloso, tão precavido, ficando assim calculando cada passo que a gente dá, que a cautela e a precaução que deveria proteger acabam servindo como mecanismos de escravização da própria vida. E aí você, na tentativa de querer que nada de ruim aconteça, acaba não vivendo, não aproveitando a vida maravilhosa que está aí ao seu redor acontecendo. Quando você entra no emprego, existe o risco da demissão. Quando você entra num relacionamento, existe o risco desse relacionamento não dar certo e você sofrer uma decepção. Só o fato de estarmos vivos, existe o risco de, infelizmente, viver é isso. E olha só que interessante, eu estou gravando esse vídeo aqui e o fato de eu estar gravando aqui, existe o risco de eu ser cancelado, existe o risco de eu ser reprovado, de você não gostar, de ninguém gostar na verdade. Mas viver é correr riscos. O nosso problema é que às vezes a gente é precavido demais e vive olhando apenas para a possibilidade do risco, do pior acontecer. Mas não é para a possibilidade que a gente deve ficar olhando. Mas aí sempre vem aquela vozinha, aquele pensamento intrusivo que diz assim: ah, Xavier, mas e se acontecer o pior? Né? E se eu tentar e der errado? Olha, eu não sei onde você está, mas se você estiver num local que tem um teto, observe, olhe para cima nesse momento. Vamos fazer um exercício. Eu estou aqui debaixo de uma árvore. Você sabia que existe a possibilidade, ainda que seja 0,00001% desse teto cair na sua cabeça, dessa árvore cair na minha cabeça? Existe a possibilidade disso. Mas só porque existe a possibilidade quer dizer que vai acontecer?
Só porque existe a possibilidade, você vai parar de viver para ficar olhando todo o tempo para cima? Eu deveria ficar aqui gravando e todo o tempo assim, assustado? Esse é o problema quando a gente vive olhando para as possibilidades do perigo na nossa vida. Em tudo existe possibilidade do negativo acontecer. Mas se a gente ficar só olhando para isso, a gente não vive. Tenha cautela na sua vida. Faça as escolhas certas, mas não viva cauteloso ao extremo, porque senão, na tentativa de querer viver, você não vai viver. Na verdade, você vai viver sim, dentro de um cativeiro da ansiedade, da precaução, do controle excessivo. E aí você não vai aproveitar a vida ao seu redor e muito menos realizar os objetivos que você tem. E eu queria finalizar aqui lendo uma carta para você. A carta diz o seguinte: eu estou feliz que vou voltar para casa e talvez eu possa te deixar um pouco mais feliz. Querida, eu me sinto tão sozinho sem você. Essa é uma carta escrita por um jovem de 19 anos. Ela foi escrita em algum momento ali entre 1941 e 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, a mulher dele nunca viu essa carta, porque ela só foi descoberta em 2021 num hotel lá na Inglaterra. Eu não sei se você teve esse privilégio, mas eu tive, de receber e dar cartinhas românticas quando eu estudava no ensino médio. Naquela época, nem todo mundo tinha um celular, então a gente se comunicava, a pessoa que nós estávamos paquerando, a gente enviava ali uma cartinha, né, na nossa timidez, e era uma forma fácil de se comunicar. Era mágica, era romântica. Hoje, com a tecnologia, traz muitas facilidades, mas tirou essa magia. As cartas, elas têm duas características fundamentais. Elas possuem uma mensagem e elas precisam ser lidas, abertas. Eu acredito que cada um de nós, eu e você, nós somos como uma carta. Uma carta que carrega uma mensagem, que vem ao mundo com um talento, com um dom, com uma habilidade, uma expertise que nós podemos mudar, transformar a nossa realidade, a realidade daqueles que estão ao nosso redor, da nossa família, daqueles que amamos. Mas, infelizmente, muitos de nós passamos pela vida como cartas fechadas, escondidas, fechadas, com medo, na gaveta, medo de se expor, medo de manifestar opinião, medo de pedir uma sugestão, medo de colocar para fora, porque vive preocupado com a opinião dos outros, com os julgamentos dos outros, ou vive esperando pelas circunstâncias perfeitas, ou vive se sentindo incapaz. E a pergunta que eu faço para você é: até quando você vai continuar escondendo a sua mensagem? Até quando você vai continuar adiando seus projetos porque se sente incapaz, porque acha que ninguém vai ler, porque acha que não tem valor? Até quando? Qual é a mensagem que tem aí guardada? Qual é o talento que você tem? E não adianta você dizer que não tem, porque você tem. Alguma coisa você tem. Até quando você vai acabar parando aqui, juntamente com milhões de outras pessoas que também tiveram vergonhas e não colocaram os sonhos para fora? Não leve seus sonhos para o cemitério.